Com o comunicador, conversando sobre a projeção em suas profissões e histórias de vida. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo aqui na TVU. Canal 55, né, do UHF e também 11 da NET. Você pode nos acompanhar também no tvuplay.tv.br ou então pode nos assistir na página do Facebook, o Virando o Jogo TV. Você não sabe ainda compartilhar? Faz como o Rogério Amaral, às vezes tem alguma dificuldade? É fácil. Vai ali, coloca para compartilhar e a gente acompanha. Posso até ensinar você a fazer aqui, ó. Você acessa o seu Facebook, né? Procura aqui no pesquisar, TVU, e aí você vai encontrar o Virando o Jogo desta terça-feira. Participe do nosso WhatsApp, que é o 51999817700. De novo, 51999817700. Virando o Jogo hoje, um pouco diferente, uma bancada reduzida, mas de muita qualidade. Alex Bagé na minha ponta direita, ao meu lado aqui, Nelson Cerqueira, e o chefe, né, tá de volta, Rogério Amaral, tudo bem? Rogério, boa tarde, vou começar por você. Sim, né? Depois da corneta na abertura, viu? Vai dar asa pra cobra, é o que acontece. Tá errado lá, ó, apresentador, hoje não é o Rogério Amaral. Não, mas todos nós somos apresentadores, certo? Todos nós somos apresentadores. Sou convidado. Mas tá bom, tá bom. Tá bom. Apesar da cornetada aqui do celular, do compartilhamento, tá bom. É que, segundo o Nelson Cerqueira, eu tava nervoso. Então, para quebrar o gelo, eu fiz essa brincadeira, né? Para poder brincar. Tá ótimo. Bom, amigos, ontem, um jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não conseguiu vencer o Cruzeiro, mas jogou bem naquele que foi considerado o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, quem sabe até do ano. Não sei o que vocês veem sobre essa partida, o que avaliaram do confronto 3-3 Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que foi um jogo que os dois times buscaram o resultado, né? Até o último minuto, fazia muito tempo que a gente não via um jogo do Campeonato Brasileiro nos padrões do jogo que a gente assistiu ontem, né? Um jogo muito disputado, os dois times buscando o resultado. Concorda, Nelson, Bagé, Rogério, que dentro do jogo como um todo, o Grêmio teve superioridade na partida? Em alguns momentos, sim. No todo? Em alguns momentos, sim. Principalmente no primeiro tempo. A posse de bola foi mais do Cruzeiro, né? Talvez o Grêmio, nas oportunidades que tenha criado, ele tenha sido naquilo que eu tenho falado, que vai ser muito importante para mata-mata da Libertadores, ele tenha sido mais incisivo, mais contundente do que o Cruzeiro. Porque o Grêmio, além dos gols, dos 3 gols que marcou, eu me lembro de mais 2 oportunidades. Sim. E o Cruzeiro, além dos 3, eu me lembro de mais umas 4 oportunidades do Cruzeiro. O Cruzeiro teve pelo menos 2 bolas na trave. Então, agora o jogo de ontem, a mim, mostrou uma coisa, pelo menos. O Grêmio tem uma zaga titular e não tem reserva que possa suprir, não vou dizer a altura, porque não pode se comparar Jeromel e Kahneman, que estão muitos pontos acima. Mas o Thierry, olha, não tem condição. É um menino ainda, é jovem, acho que deve procurar o caminho no futebol aí, mas não pode ser nem reserva no time do Grêmio. Alex Bagé. Eu concordo com o Rogério Amaral, acho que o Grêmio foi mais objetivo. Primeiro porque os dois times mudaram a maneira de jogar. O Grêmio que tinha jogado contra o Bahia, contra o Fluminense, era um Grêmio que tinha o Maicon, o Michel e o Arthur. Ontem foi um Grêmio que foi com o Maicon para o banco, e agora a gente sabe que o próprio Maicon solicitou para o Renato, não estou na melhor condição.
e o Everton entrou para aproveitar essas poucas oportunidades que o Cruzeiro deu. Porque o Cruzeiro ontem foi diferente do próprio Cruzeiro. Sim. Quem vem acompanhando o Cruzeiro no campeonato e conhece o Mano Menezes, sabe que o Cruzeiro não joga daquele jeito. O Mano ontem deu um contraveneno no Grêmio. Ele sabia que se ele ficasse esperando o Grêmio, ele ia acabar sofrendo como sofreu ao abrir espaço com 2-0. Porque o Grêmio está muito encaixado. Então o Grêmio tem 4, 5 oportunidades de gols, ele faz 3, 4 gols. O Grêmio está sofrendo gols, mas está fazendo gols. E aí eu acho que vai muito mais por aí. Foi um Cruzeiro, por exemplo, que optou pela velocidade, pela mobilidade que tem os Sobs, que a cada ano que passa melhora, né? E demais, acho que tem uma pequena... E até ontem nas redes sociais eu conversava com alguns torcedores do Grêmio, o pessoal reclama muito ainda do Marcelo Groi, que em alguns momentos, sabe, parece que falta quem sabe uma... eu não digo estrela, mas uma atitude diferente do Marcelo Groi. Em alguns momentos, eu não vejo que tenha passado por ele, por exemplo, qualquer dificuldade que o Grêmio tenha sofrido. Vamos aproveitar então, né, já que a gente está falando sobre os lances, sobre o confronto, para acompanhar os lances do Grêmio 3, Cruzeiro 3. O Cruzeiro começou, né, no ataque, tendo algumas oportunidades, mas com o passar do tempo, o Grêmio conseguiu essa controlar. É a bola na trave já, né? Exatamente. O Marcelo Groi, ele está marcado, apesar de ser o goleiro campeão da Copa do Brasil, o torcedor parece que um pouco descontente com o Marcelo Groi em alguns momentos. Esse é o gol, olha lá. Isso. Kahneman cabeceia. Foi na trave. E aí a bola volta para o Everton. Foi a escolha mais acertada sem o Michael Everton? Eu teria feito a mesma coisa. Inclusive ganhei café lá do Douglas Calduro para apostar nessa formação antes do jogo. O Everton dá uma alternativa de velocidade. E aí você tem um gramado um pouco mais amplo, você tem um time grande que deixa jogar. E principalmente a maneira que se portou em campo o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro deixou jogar mais do que ele normalmente deixa jogar. Talvez porque ele tentou jogar mais do que normalmente ele joga. Também tinha pressão de jogar em casa, né? E tinha retorno de jogadores importantes também. Nem o time foi trancado. Mas acho que o grande pecado do Grêmio foi permitir o empate depois de abrir 2-0. Olha, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro disparado, mas o Grêmio depois de abrir 2-0 não poderia ter permitido empate. Fechado a casinha, né? Eu confesso que eu não gostei do meio campo do Grêmio, apesar de todos eles terem jogado bem, não terem comprometido. Esse lance do Ramiro perder, né? 4 jogadores contra 2. Mas aí o Pedro Rocha, ele faz a definição abrindo para o Ramiro, né? E aí devolve para o... E aí é que eu acho que aquela definição ali, se ficasse entre os dois que vinham entrando pelo meio, que era o Luan e o... Pedro Rocha e o Michel. Michel. Meio, isso. Se ficasse entre o Michel e o Pedro Rocha para fazer a jogada, não tivesse aberto tanto para o Ramiro, era mais fácil de ter feito esse gol. Mas... Ontem, um grande jogo do Luan de novo, hein? Pois é, não sei se vocês concordam que... Vocês viram esse lance aí? Esse lance o Marcelo Groi defendeu, o anterior, evidentemente. E esse foi na trave. Foi na trave, viu? Mas antes nós vimos 2 ou 3 lances que o Cruzeiro chegou na frente da área com liberdade para chutar. Sim. Esse posicionamento que eu não gostei do meio campo do Grêmio. Porque o Michel e o menino Arthur, eles jogaram bem, mas deixaram várias vezes aquela frente aberta ali. Tá? Eu não sei, na alternativa do Renato, falha do goleiro, quem teria... Falha do Fábio. Falha do Fábio? Ele dá um tapa, né? O Fábio, e a bola acaba nos pés do Michel ali. Mas eu acho que foi a jogada, foi do Everton. Isso. Foi o grande mérito nesse lance. Os gols do Cruzeiro... Aí vem o erro do Kahneman, que é raro de acontecer, né? Foi o Kahneman que tirou aquela bola, pegou meio no calcanhar, né? E acabou deixando na feição para o Thiago Neves fazer o gol. Thiago Neves que vem sendo criticado pelo torcedor do Cruzeiro. Um jogador interessante. Pelo investimento, né, que fizeram, ele está fazendo pouco ainda. Daí depois, no segundo tempo, o Thiago Neves dá um tapa para o Rafael Sobis e o Sobis faz o gol de perna esquerda. Agora, uma curiosidade sobre os lances, a gente vai terminar ainda de ver o primeiro tempo, o Grêmio ainda teve mais uma chance. Chama a atenção o Edilson. Ontem ele fez uma partida defensivamente fraca, né? Porque a gente vai observar os gols do Cruzeiro no segundo tempo, são nas costas dele. Olha lá, o passe do Thiago Neves, e aí o Edilson não faz, né, a cobertura e... Olha lá o Edilson lá no fundo, lá, ó. Não faz a cobertura. Mas olha onde essa bola passou. Quem estava era o Arthur ali. Isso, o Jeromel teve que infiltrar. Sabe? E o Jeromel saiu para fazer.
dinâmica desse ponto ali que eu não gostei do meio-campo do Grêmio. Aí houve desencaixe total da defesa e acabou não acontecendo o gol que poderia... É que o Grêmio pegou um time ontem de muita qualidade, né? Se nós considerarmos os adversários do Grêmio até agora, são adversários qualificados, mas quem sabe nenhum deles no naipe. Quem é que o Grêmio enfrentou até agora? Pegou o Vasco da Gama, não está nesse nível. Isso. O Botafogo não está nesse nível. O Fluminense não está jogando o que está jogando o Cruzeiro. Essa bola do o Pedro Rocha e o Ramiro entrando ali como se fosse atacante, né? Mas eu concordo com o Bagé. O Grêmio pegou um adversário mais qualificado e outra, nós estamos muito enaltecendo o Arthur e o Michel pelo quê? Porque eles fazem gols e eles aparecem fazendo passe. Quando é que eles aparecem marcando? Mas é isso que eu estou falando. Exatamente. Mas é o comparativo que eu estou fazendo. Isso. O porquê que antes não aparecia. Por que não estourava antes? Porque tinha um outro tipo de adversário. Quando o Cruzeiro jogou ali, Desculpa, como diz... Esse gol eu achei falha do goleiro. Não. A bola desviou no Thierry, né? O Thierry, primeiro lance do Thierry. O Thierry estava feito uma mosca tonta nesse lance. Ele veio dar o bote aqui, correu... E aí se atirou na frente da bola com as pernas abertas. Aí mata. Robinho que... O primeiro jogo que o Grêmio pegou, em que ele teve um adversário jogando as costas ali da linha dos volantes, principalmente com o Robinho, acabou vazando. Concorda, Bagé e amigos, que quando o Maicon entra nos últimos 5 minutos, o Grêmio volta a ter esse controle defensivo e aí consegue construir um pouco mais jogadas, tanto que a pressão final é do Grêmio, né? Mas aí por quê? Porque o Maicon tira a velocidade do jogo, a bola chega e ele dá uma acalmada. É diferente, ele não está no melhor momento dele, mas é um outro tipo de cadência, né? Foi esse lance também do Ramiro, o Luan levantou naquilo que já é uma jogada também característica do Grêmio. O gol do Ramiro, o Pedro Rocha já estava perdendo, né? O Pedro Rocha ontem, mais uma vez, para mim, um dos jogadores que mais tem dificuldades, né, na equipe do mas Grêmio. ele foi importante naquele lance, por exemplo, do terceiro gol. É ele que está ali recebendo a bola, fazendo a conclusão, dificultando. Eu não consideraria perder, ele fez ali o... Acho que foi uma baita na defesa. Mas aí a gente vai chegar nessa história que é de escalar ou mais um atacante, seja o Everton agora, ou o Miller Bolanhos quando estiver recuperado, ou dar mais solidez nesse meio campo. Claro. Tá? Porque quem é que você tiraria hoje, vamos dizer que jogasse sem o Everton, que o Maicon tivesse jogado. Perfeito. Tá? Como é que posicionaria esse meio campo? O Michel na cabeça, o Maicon mais avançado? Pois é, contra o Fluminense, vocês vão lembrar que o Grêmio teve primeiro essa formatação e aí o Arthur vinha mais de trás, com o Michel um pouco mais à frente, e o Maicon estava bem à frente fazendo a armação. Pois é. Aí o Grêmio constrói melhor o segundo tempo quando há a inversão desses papéis. O Maicon volta a ser o primeiro homem e aí o Arthur tem mais liberdade para construir o jogo. Acho que o Maicon é um jogador consistente defensivamente também. Vocês acham que o Maicon funcionaria? Vamos manter o Everton agora ou mais um atacante, Miller Bolanhos? Certo. Vocês acham... Com o Pedro Rocha. Porque eu não vejo como você tirar, para ter essa proteção no lado esquerdo, esse equilíbrio que tem o Ramiro pela direita e o Pedro Rocha. Porque nenhum dos volantes, se você colocar no lugar do Pedro Rocha, nenhum vai funcionar como o Ramiro funciona na direita. Mas vamos concordar então assim, estamos colocando uma disputa entre Everton, Miller Bolanhos, sem Barrios. Barrios ainda lesionado. Pois é. Vamos considerar o Barrios ainda. Exato, perfeito. Então, com um atacante. Funcionaria o Maicon de primeiro volante? Funcionaria. O Maicon fez isso com o Wallace, né? O Grêmio ontem, depois na entrevista coletiva depois do jogo, o Renato descartou que vai preservar contra o Curitiba. Pois é, isso é uma coisa importante. Que ele vai colocar o que ele tiver de melhor. Bom, o que ele tiver de melhor, ele pode colocar o Miller Bolanhos, que está voltando, ele pode colocar o Barrios, que está voltando. Marcelo Oliveira ele já não vai ter naturalmente o Ramiro, que tomou o terceiro amarelo, mas em cima disso que o Renato disse, se não vai poupar contra o Curitiba, não vai ser contra o Corinthians que vai poupar. Com certeza. Então o Grêmio vai deixar para depois disso. Você acha que o Grêmio pode poupar na Copa do Brasil, Bajé? Porque me parece, claro, com essa sequência de jogos, que tem Curitiba... Mas depois do Corinthians, Palmeiras, aí vai chegar Grêmio e Palmeiras. Isso. Os dois estão na Copa do Brasil. E na Libertadores. E os dois estão na Libertadores. Pode ser que os dois preservem aí. Por mais surreal que possa parecer. Aí 3 jogos... A chance era preservar contra o Curitiba. Se não vai preservar contra o Curitiba, não vai preservar contra o Corinthians. Eu acho que não dá para preservar. Depois é Palmeiras. Será que tem fôlego? Eu acho que ainda não dá para preservar. Eu acho que o Grêmio vai chegar num determinado momento que ele vai ter que optar qual o campeonato que ele quer.
E aí, nesse momento, nós vamos ter a Sim, preservação. aí vai preservar. Mas será que o Grêmio vai ter fôlego para todos esses jogos? Mas dá para levar até o Palmeiras. Dá? Bom, agora, domingo que vem já é o Corinthians, na outra semana é o Palmeiras. E se todo mundo está voltando, principalmente esses de frente aí, dá para Já vai você ser compor. misto. O Curitiba ele vai fazer uma composição. Agora, o Barros voltando. Tem volta o Barros, descansa um. Volta o Miller, descansa mais um. O Maicon pode começar como titular, como não começou O agora. Marcelo Oliveira pode descansar. O Marcelo Oliveira Bruno daqui a Cortez. pouco descansa 5 jogadores. Até para o Renato O Cortez tem poder... 2 cartões amarelos, tem mais isso. Então, Provavelmente vai jogar o tomar Oliveira contra o terceiro. Curitiba. Ou Conrado, né? Pode ser, Mas aí se é for muito buscar, menino, não, sei, né? Mas vai aproveitar, inclusive, acho que o Renato Tem uma pode reunião fazer hoje, isso. né, para decidir. Isso, exatamente. Pode o Renato até aproveitar, pode fazer isso, de ir testando essas formulações com 4 ou 3 volantes. Sim. Não é? Botando o Maicon na primeira função. Porque esse menino Arthur, eu falei aqui a semana passada, retrasada, o Arthur tem uma característica que me agrada muito num jogador de meio campo. Ele faz o espaço com a bola. Ou Não seja, corre errado. ele conduz a bola, mas ele conduz para abrir o espaço. Sim. Tá? Eu até, a característica, a maneira dele correr, eu lembrei Por isso que ele se do Paulo desgasta. César. Por isso que ele se desgasta tanto. Lembrei do Paulo César Carpegiani, não estou comparando, pelo amor de Deus, aqui, qualidade de futebol, nenhum nem outro. Só estou dizendo a maneira de movimentação, a movimentação intensa que ele faz abrir, ele abre o meio-campo. Ele corre bastante então, com a bola. De repente, o Arthur ficar de primeiro volante é um desperdício. Né? Pode ser. Ficar de primeiro volante é um desperdício, até porque ele já mostrou que ele gosta de sair bastante pro jogo. Então, eu acho que poderia testar o Renato aí, já que me parece que mais dia menos dia o Maicon volta à titularidade. Sim. Na primeira função. Mas não corra errado, você tem a oportunidade de correr certo. Por exemplo, no circuito Sesc Caixa de Corridas, que segue movimentando diversas cidades gaúchas. A prova é dividida nas categorias infantil e adulto. A próxima etapa será em São Leopoldo, no dia 25 deste mês de junho. Neste domingo, a final estadual ocorre no dia 3 de dezembro, em Torres. Inscrições para todas as etapas em sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Me permita, Diogo, Claro. Hoje pela manhã eu tive uma reunião lá com o Marcelo Afonso, que é o gerente de esportes do Sesc, também com o Fabrício, que cuida, que é o coordenador. O Idacera mandou um grande abraço aí. Grande e abraço. disseram que estão nos esperando aí em alguma etapa Vamos esperar, do né? circuito. Eu estou quase preparado. Tamo indo. Quase preparado aí. Que Tô voltando às atividades físicas. Grande abraço para o Marcelo e para o Fabrício lá. Você pode participar também do nosso debate no WhatsApp, 519-9981-7700. Por exemplo, está participando com a gente aqui no nosso WhatsApp o Norberto Cassonati. Ele diz assim: olá, Diogo, o programa está muito bom. Né? Ele manda aqui para a gente e diz assim: bem-vindo, Rogério. Né? E diz assim, ó, mas coloquem o Bagé de âncora, ele é nota 10. Mandou aqui obrigado. o Norberto Cassonati. Gosta O Bagé não ancorou ontem? Ancorou. Ontem. O Alex Bagé também aqui no nosso Virando o Jogo. Pessoal, o Luan está vendido, vocês acreditam? É o recado que chega aqui do William, que está participando com a gente de Cachoeirinha. Ontem, na coletiva do Renato, ele disse, né, que vai ser muito difícil de segurar O Luan é o Renato. melhor jogador O Luan. em atividade no Brasil hoje. Eu já achava ele um dos melhores há algum tempo. Hoje, para mim, ele é o melhor. Eu queria Hoje ele até, tá sozinho. até sobre essa questão do Renato, da coletiva dele, eu queria trazer uma questão para o debate que me chamou a atenção. Ontem, no início do jogo, um pouco antes da bola rolar, o Thiago Neves foi até o banco do Grêmio e deu um abraço, né, muito forte no Renato Portaluppi, e depois ele disse: dei esse abraço no Renato porque foi ele que me transformou no jogador que eu sou. Especialmente pelo carinho que ele me deu, pela maneira como ele criou, né, o meu futebol e me desenvolveu daqui para frente. O Renato tem essa condição de tratar bem os seus jogadores. Quando você vê que foi um abraço fraternal mesmo. Sim, né? bastante Porque generoso, né? o Thiago foi lá no Paraná Clube. E aí o Renato leva ele pro Fluminense e o Thiago Neves participa daquela campanha que o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores 2008. Tinha Thiago Neves, tinha Conca, tinha Thiago Silva, o Chorão na zaga, tinha o Washington Coração Valente no ataque, era um super time. Sim, eu mostrei o Conca. Era Thiago Neves e Conca. E o Thiago Neves é um jogador que tinha se revelado no Paraná. Ele era, imagina, não é um estado que destaque tantos jogadores. E o Renato leva ele pro Fluminense e eles fazem essa super campanha.
Pois é. O Renato é isso aí para os jogadores. Conversa com o jogador que trabalhou com o Renato. Ninguém fala mal dele. O Renato é o paizão ou o irmão mais velho? O Renato é fantástico. Eu sou fã do Renato como jogador, do jeito irreverente dele, de tudo isso. Tá? Não está sendo alter ego, nada disso, mas gosto muito desde que vi o Renato surgir. E o Rogério conviveu muito com o Renato. Sim, viu o início da carreira do Renato, enfim. E como treinador, o Renato tem um negócio que o Renato fala agora e deixou espalhar. Ele diz que não tem que estudar, tem que saber. Sim. O Renato estuda o futebol. O Renato só o fato de pegar e vamos ver os tapes dos jogos aqui. O Renato estuda o futebol. Então ele deixou passar essa conversa, tá? E aí todo mundo vai nessa onda. Não, o Renato é muito estudioso do futebol e das coisas do futebol. Porque não é só lá dentro de campo a questão tática, posicionamentos e sistemas e tudo mais. É isso aí também. É como é que você vai tratar, né, o lado psicológico do jogador. E o Renato tem isso. Isso é inato, isso é natural, ele foi buscar algum aconselhamento? Não sei. Mas ele faz isso. E faz muito bem. Pois é. Para a gente terminar esse assunto no Grêmio, hoje o Internacional joga, né, contra o Paraná no estádio Beira-Rio. Aproveitar até para mandar um abraço para o João Garcia, né, que está com um problema de garganta e infelizmente não pôde estar conosco hoje. Melhoras aí, João, um abraço, viu? Volta a participar conosco aí o mais rápido possível aqui do Virando o Jogo. Você acha que o Grêmio tem condições contra o Curitiba nesta quinta-feira de fazer um enfrentamento não de igual, mas superior, a ponto de colocar o jogo contra o Corinthians como principal desse Campeonato Brasileiro? O Grêmio pratica o melhor futebol no Brasil hoje, né? Eu acho que Grêmio e Corinthians é o que a gente chamava lá no simbólico de uma final antecipada, de repente, desse primeiro turno aí. Na 10ª rodada. Na 10ª rodada. Ninguém imaginava que o Grêmio fosse fazer... O Grêmio tem 19 pontos de um total de 24. É histórica a campanha do Grêmio. Não tem quem consiga fazer essa quantidade de pontos que o Grêmio fez. E podemos... O aproveitamento. Enaltecendo o nosso apresentador, âncora, hoje, podemos ponderar hipóteses? Podemos, claro. Não fosse o time C do Grêmio contra o Sport, o Grêmio teria perdido um ponto, só que seria do empate de ontem. Teria perdido 2, né? No caso. Ontem dois do empate. Dois do empate, mas seria... Mas o próprio Sport, o Grêmio abriu 2-0 e ontem também abriu 2-0. O Grêmio teve muito perto, 100%. Mas ontem teve adversário, né? Contra o Sport não teria. A defesa do Grêmio ontem... A gente viu o Sport esse fim de semana contra o Vitória, eu assisti o jogo. Fraco, Pelo amor de Deus, olha, com todo o Vanderlei Luxemburgo lá no Sport, o Sport é um time... Até se você olhar no papel, parece que faz um jeito. Mas como já disse o Bagé aqui com muita propriedade, né? O papel aceita tudo. Aí o papel higiênico para dizer isso, né? E comprovar. Então no papel o time do Sport parece que é alguma coisa, mas dentro de campo é sofrível o Sport. O Grêmio teve dificuldades mesmo, especialmente quando os garotos cansaram naquele jogo contra o Sport, na partida que o Grêmio jogou com o time C. Mas e agonizada, né? O Banrisul, ele te conecta, fica ligado nesse recado. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O Banrisul simplifica para você. Bom, 9h30 da noite hoje. Posso mandar um abraço antes aqui? Fica à vontade, fica à vontade. Vamos abrir então a sessão para os abraços. Quem tiver abraço aí, sessão Maguila, vamos aproveitar. O nosso amigo André Luiz Grando. André. André tem que vir no programa aqui também, né? Levantar aquelas teses, né? Fantásticas. Grande abraço para o André. Washington Ramos, parabéns, programa show, diz aqui pelo nosso Facebook. E a nossa Fabiana Kerber Neves também está nos assistindo. Não sei se seria só assistir a expressão correta ou fiscalizando também, já que é a nossa diretora aqui da TV Urbana.
Eu quero mandar um abraço de solidariedade aí pro Flávio Abreu, o Pancho, que é instrutor aí da CBF, foi árbitro de futebol, foi meu professor lá na federação em 2007, no curso de árbitros, foi presidente de São José. O seu Walter Pinheiro de Abreu, pai do Pancho, infelizmente faleceu na noite passada. Então, um abraço de solidariedade aí para toda a família lá do Pancho, do Flávio Abreu, que aniversariou faz 2 dias, né? E 2 dias depois perde pai, mas coisa da vida. Um forte abraço para ele. Tem um abraço aí também, Nelson. Aproveita. Um abraço para minha esposa, está se recuperando aí, tá assistindo, virando o jogo. Maravilha, maravilha. Bom, Nelson Cerqueira, vamos começar por você então. O que você espera hoje do Inter contra o Paraná? É a Semana Gaúcha que o Inter tem, né? Eu vou seguir naquele meu pensamento, né? Eu entendo que o Internacional, a era Guto, tem que fazer 2 pontos por rodada. 2 pontos por rodada? Então ele tem que fazer 3 pontos em casa e 1 ponto fora. Aí classifica. Eu não quero que o Internacional jogue bem. Por rodada não, então. A cada 2 jogos. Sim, a cada 2 jogos 4 pontos. Na média, 2 pontos por rodada. Tu quer fazer que nem o Mister faz, né? O Mister não, mas na média seria 2 pontos por rodada. Na média, 2 pontos por rodada. Em 38 rodadas, o Internacional espero que com 76. O Inter vai subir, cara. O Inter vai subir. Não vai subir na facilidade, aquele que alguns programam. Só um pouquinho. 4 vagas. A Série B chora de ruim. Pode ser, mas o Internacional também chora de ruim. Não, o Inter vai subir. Por que não? Vai subir. Olha vai ter dificuldade porque é natural. Mas o grande problema é a maneira. O Inter entrou numa sinuca de bico com o Guto Ferreira. O Inter inaugurou uma modalidade. O Inter é o primeiro clube no Brasil que comprou um técnico. O Inter foi lá. E mais, fica fácil dizer que seja informação. Mas eu tenho propriedade porque eu trabalhei essa informação do Guto Ferreira. O Inter tinha certeza, principalmente quando acionou o presidente Carvalho, que ia amolecer a multa. Tinha certeza. Não vão trancar. E o presidente Marcelo Santana só sai com a multa e em dinheiro. Contra o Vasco aquela vez do Celso Rotti. Não foi comprado o Celso Rotti também? Não. O Vasco liberou o Celso Rotti? Ele veio correndo. Não, tudo bem, mas tinha multa rescisória. O Celso abriu mão de alguns valores que inclusive o Vasco devia na ocasião para ele. Foi meio que um acertão, assim. Ali era uma condição de negócio para o Vasco muito boa, né? E o presidente, na época, eu até não lembro se era o presidente Eurico, mas eu acho que era o presidente Eurico Miranda. Ele está sempre lá, né? Eu acho que não, eu acho que era o finalzinho do Dinamite. Mas na época o próprio Celso, ele contou depois, né, que ele solicitou, sou presidente. É o clube que eu tenho minhas origens, as pessoas que eu conheço e tal, não posso. Então ali meio que não teve dificuldade. Essa não, o Marcelo Santana foi lá e trancou. Só vai sair pagando o valor. Esse grupo que está dirigindo o Internacional é pródigo também nessas soluções diferentes. Sim, mas é que agora não teve. Não, sim, mas essa era uma coisa que não existia, tu mesmo está dizendo, é inédito isso. Sim. E como foi inédito, vocês lembram como é que foi a vinda do Dorival Júnior com o Giovanni Luigi para cá? O Dorival era técnico do Atlético. Me diga se eu estiver enganado. Não, mas ele estava sem clube. Não. Mas o Internacional ficou 1 mês sem treinador, esperando. Claro. Aí quando o Dorival foi a Florianópolis. Quando o Dorival botou o Atlético na zona de rebaixamento, que o Atlético mandou ele embora, o Internacional contratou. Ou seja, o Internacional, e é o mesmo grupo, é o grupo que é o Giovanni Luigi, o Marcelo Medeiros, o Fernando Carvalho, esperaram o Dorival Júnior colocar o Atlético no buraco. Mas não tem outro grupo no Internacional. Mas na verdade são tudo um grupo só, né? Mas não tem outro grupo no Internacional. Não. Que seja desligado hoje do presidente Fernando Carvalho? Nada, até o presidente... Só se pegar alguém do Grêmio, Não, o que aconteceu... Não tem. Você pega... Mas você pega, por exemplo... Hoje não tem. Não, você pega quem era ligado a esse grupo. Por exemplo, o Vitório Pífero. O Vitório Pífero era ligado a esse grupo. Sim. E aí se desligou para se candidatar, que foi contra o Marcelo Medeiros. Isso. E aí depois, quando a água bateu, né, aí foi buscar o Fernando Carvalho. Todo mundo vai buscar papai. Mas, por exemplo, pega o Roberto Sigma. O Roberto Sigma está fora. Talvez é um bom nome. Está fora ainda desde a época do Giovanni Luigi. O Luciano Davi também está fora. Luciano Davi, Roberto Sigma, hoje são... Tá, mas só um pouquinho. O Luciano Davi é meu amigo. Mas tanto que na época eu descobri, o cara tem que ter sorte também quando trabalha, né? Eu tô saindo de uma reunião lá no Moinho Shopping, infelizmente não fechou, seria fantástico. Eu tô saindo de uma reunião no Moinho Shopping, e aí eu encontro Fernando Carvalho na segunda-feira. No domingo teve aquele que procurou, segunda-feira demitiram o Fernandão de manhã, que já estava demitido no domingo, né? E aí na segunda-feira sai oficialmente o Falcão.
E aí, na segunda-feira à tarde, eu tô lá, tal. Aí saí de lá, fui tomar um café. Infelizmente não fechou, mas saí de lá esperançoso. Aí encontro o Luciano Davi e o Fernando Carvalho presente. Pessoal, que bonito, o que vocês fazem por aqui? Falcão demitido agora faz 2 horas. Quem é o novo técnico? Aí, como já sabia, não, senta aqui então. Aí eu sentei, eles me contaram o que era a ideia deles para fazerem aquela reaproximação. Que quem fez essa reaproximação, quem foi o presidente da ONU, foi o Luciano Davi. E o Luciano Davi começou, pegou o presidente Carvalho, foi pegando todos os movimentos. Teve uma pessoa que não atendeu o telefone, José Amarante. De resto, todos que o Davi... Mas ele estava presente no dia lá da apresentação da SWAT. É verdade, Mas por algum motivo, profissional não, ele não atendeu o telefone. Ou seja, o Luciano Davi, ele foi o cara chamado pelo Carvalho. Imagina a confiança que o Carvalho tem no Davi para botar ele na reunião só. A missão é contigo. Sim. Ele não é longe, mas o Sigma é longe. Demais eu não conheço ninguém. Quem eram as eminências pardas do Giovanni Luigi? Tá? Vamos tirar o posto Ipiranga. O Deus, o Fernando Carvalho. O Henrique Cristo. Henrique Cristo. Mudou agora? Vamos tirar. Vamos tirar. Tá? Fernando Carvalho. Quem era? No início era o Roberto Sigma, certo? Sim. E o Luciano Davi. Que eram os dois que mandavam no Internacional. Que hoje estão os dois formam o I9. I9 Inter. E aí, por que eles não vão ser justamente os caras que vão mas é isso que tentar eu tô te falando. articular? Só se porque pegar esse movimento quer subir. Inter. Todo mundo está ligado com o presidente Carvalho. É verdade. O problema não é estar ligado com o presidente Carvalho, ele é o maior vencedor da história do Internacional. O problema é toda hora que aperta pedir bênção para o presidente. Alguém tem que seguir uma carreira. O presidente Romildo no Grêmio fez isso. O presidente Romildo, nós conhecíamos que somos do futebol. Ou conhecemos pela política, foi 3 vezes prefeito de Osório. Mas o torcedor do Grêmio, na sua maioria, não sabia quem era Romildo Bolzan. Aí o presidente Fábio Koff lança, põe a mão no ombro dele e elegeu ele presidente. O que ele fez na sequência? Quando ele pôde romper, presidente, lhe agradeço, mas daqui para frente eu sou fazer carreira solo. E aí ele tocou o barco. Mas o que aconteceu? O Vitório Vitório fez isso com o Fernando Carvalho. O Vitório, nessa segunda passagem, ele fez isso com o Fernando Carvalho. Ele deixou o Fernando Carvalho isolado. Tá? Só foi pedir o socorro quando a coisa já estava quase que degringolada. Mas também ele se uniu com pessoas... Mas então, agora nunca deixaram de ter relacionamento. Mas tem outro detalhe aí. Ele pedia, sim, a bênção do presidente Fernando Carvalho. Por quê? Porque quando caiu o Argel, o Lisca foi avisado que ele poderia ser o treinador lá atrás. Quando caiu o Argel. Depois veio o Falcão com 5 jogos e 26 dias para depois chegar a SWAT. Ou seja, ele já tinha ido na fonte antes. Mas a vinda do Falcão para o Internacional naquele momento é a maior prova de que o Fernando Carvalho não foi consultado. Não, é isso que eu estou dizendo, não. É que tem 2 coisas. Porque ele, naquele momento... O Fernando e o Falcão, você sabe que não se viu. Ele foi consultado, só que naquele momento ele passou o seguinte para o presidente Vitório Piffer: eu quero Lisca. E o presidente disse: eu quero Falcão. Ele foi consultado, mas ali o presidente não seguiu ele. E por que o Fernando Carvalho não trouxe o Lisca, então, depois na saída do Falcão? Mas é o que... Quando foi chamado? Pô, tem que me ouvir mais. Não, mas por quê? Mas isso tudo foi... Tudo isso que eu estou falando... Mas falou agora, não. Não, tudo isso que foi falado... Não posso ficar te ouvindo só. Tudo isso que foi falado, em casa também, tudo isso que foi falado está explicado na entrevista do Lisca lá na Rádio Grenal. O Lisca foi ao vivo lá e eu perguntei tudo isso e ele contou tudo isso ao vivo. Tá, mas então repete para nós aqui, pro telespectador, por que daqui a pouco tem outros que tem que atender em casa também, Mas por que veio o Celso Roth e não veio o Lisca naquela oportunidade? Porque naquele momento, quando aconteceu, o Lisca já sabia que poderia ser ele. Só que naquele momento, o presidente Vitório Piffer fez uma consulta. Ele fez um orçamento sem compromisso. Pô, Carvalho, aqui, ó, não vai dar o Falcão, isso, não vai dar o Argel, tá acontecendo isso. Vou partir por esse lado, vou mudar. Ele só, o cara que tu tem que levar para lá é o Lisca. E aí virou e mexeu e alguém convenceu. Tanto é verdade isso, porque eu já contei algumas vezes. 5:30 da tarde, estamos eu e o Fabiano Baldasso conversando. Baldasso, vai ser o Falcão. Tu tá maluco, o Falcão nem foi cogitado. Aí entramos em contato com o Falcão. Palavra do Falcão: Bagé, hoje a 0 Hora fez uma reportagem, citou 18 técnicos e não citou meu nome. Os caras vão te ligar. São 5:30 da tarde e ninguém me ligou, nenhuma chance. 6:30 da tarde ligaram pro Falcão. Aí que surge a notícia e 8:30 da tarde ele senta, 8:30 da noite ele senta para assinar o contrato. Aí ficou sem até ali eles não... Não, mas eu digo, até ali não se tinha convicção em nada. E aí o presidente Vitório consultou. E aí o presidente Carvalho disse: o meu técnico para agora é o Lisca, mas ele só indicou, ele não participaria da SWAT. E aí o presidente Vitório foi convencido por seus pares de que não. Lisca não.
Vamos de Falcão. Aí vamos passar a Aí página quando do deu Falcão. errado, o que ele fez? Opa, tu tinha razão. É contigo agora. Aí que o Lisca se atucanou com ele. Por quê? Porque ele teve na casa do presidente Fernando Carvalho na ocasião quando foi o nome do Falcão. O que o Lisca tinha certeza? Demitir o Falcão sou eu. E aí o presidente Carvalho aparece com o Celso Rotti. Agora, isso só quem pode dizer, é o presidente Carvalho. Que não atende, pelo menos, com exceção da RBS, ele não atende ninguém. Essa é a minha questão. Eu não encontrei ele em lugar nenhum ainda, porque senão ia para a primeira pergunta. Por que você não levou o Lisca? 3 semanas antes era o Lisca que ele queria e depois ele vai com o Celso Rotti. E vou dizer mais, agora ele teve uma segunda oportunidade de botar o Lisca no Inter. E quem é que ele botou? O Guto Ferreira. É a segunda vez que ele faz isso por Lisca. Agora era o momento só, Lisca. Aquilo que eu fiquei te devendo, toma agora. Bom, mas eu fiz todo esse parêntese, porque eu comecei dizendo que o Inter, ele comprou uma encrenca. Porque o Inter não pode demitir o Guto Ferreira. Sim, que agora é o técnico. E eu não estou fazendo campanha para demitir. Como não pode demitir? Não pode, olha o que o Inter fez. O Inter foi atrás dele, comprou, pagou. O Inter se endividou mais para poder, o Inter pagou o preço de um jogador. Mas para só um pouquinho. Se o Fernando Carvalho está por trás de tudo isso... Não, ele não está por trás. Ele simplesmente, indicou. Quando foi procurado, ele indicou. Tudo bem. Mas é aquela história, todo mundo se reporta como é que é, hein? É o Henrique Cristo, sabe aquele que tem na TV? Henrique Cristo, tá tudo bem. O cara diz que é filho de Deus. Para mim, ele continua sendo Deus aí com essa diretoria, continua o Fernando Carvalho sendo o Poço Ipiranga. Foi rebaixado. Ele é o oráculo, né? Bom, mas de qualquer maneira, se ele tem essa responsabilidade, pelo menos da indicação, da sugestão, seja lá o que for. E entrou em contato com o presidente para tentar convencer o presidente a aceitar a jogadora. Perfeito. Tá. Ele participou da negociação. Ele tem a experiência do ano passado do que ele fez. E o Inter veio com o Celso Rotti. E o Inter tem também. E não tirou o Celso Rotti. Antes, quando deveria ter tirado. Sim. Será que ele vai repetir o mesmo erro esse ano? Mas é que ele não tem gerência agora. Mas é diferente. Um pouquinho, mas agora ele botou o técnico da predileção dele. Tá bom. Mas como daquela oportunidade, o Celso Rotti era da predileção. Mas ele foi numa equipe de trabalho. Mas a dúvida que eu tenho é... Agora ele não vai se meter. Sim, mas vai chegar... Ele empregou o Guto. Mais fácil ainda da diretoria atual, já que o Fernando Carvalho não está lá. Mas agora não tem responsabilidade, Mas então não tem nenhuma garantia de que o Guto vai ficar lá. É isso que eu estou dizendo. Não, mas claro que é mais fácil de tirar. Mas não está mais fácil. Para justificar o investimento, não tem como mandar embora. Mas tu acreditas que o Fernando Carvalho pagaram 600 pau pro Guto? Bom, mas o que vai fazer? Aí vai ficar amarrando... O Guto do primeiro mês do Inter... Se não der certo, o Guto vai ficar 600 mil de multa e mais 450 salários para a comissão. Mas e se o Guto não decolar esse time, não decolar esse avião aí? Tem que ser uma convicção da direção para tirar. Ok, que seja isso. Não, mas tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. A minha contrariedade é essa. Cada jogo do Guto é uma decisão, gente. Mas por que eu abri esse parênteses? Mas isso aí é pro Inter, porque o Guto... Cada jogo é uma decisão. O Guto é um case de incoerências. O Guto Ferreira chegou, ele fez 2 situações para mim que ele teve muita atitude e ele foi corajoso. Ele botou o dedo na ferida lá e trouxe para ele a responsabilidade da preparação física. Esse tem que descansar. Ele pegou e definiu que o William, ele já está negociado, então eu não conto mais com ele, eu preciso produzir um outro lateral. Daqui para frente é só incoerência. O Guto Ferreira fez o seguinte, ele tirou o Hernando do grupo. Perfeito. Daqui a pouco ele viajou com o Hernando. Aí ele deslocou o Léo Ortiz para o lado esquerdo. Daqui a pouco ele tirou o Ortiz e botou o Hernando, que não estava nem viajando com ele. Aí ele joga contra o Náutico, faz um jogo meio sofrível, mas ganha do Náutico, muito mais por demérito do Náutico. Ele vai para a coletiva e diz o seguinte, eu preciso, o que falta para ti? Eu preciso de um pivô. Ele tem um pivô. E quem mais fez gols no Inter até agora, com a camisa do Inter no ano, se chama Brenner. Aí ele precisa do pivô. O Brenner é o goleador do time e é o pivô. Mas ele não viaja com o Brenner para jogar contra o América de Minas. Chega lá contra o América de Minas, machuca o Pótica. Aí o que ele faz? Viaja o Brenner. É agora que ele vai encaixar o Brenner. Aí chega lá, num jogo que tá tudo cheio de lama, ele precisa da bola aérea, ele precisa do pivô, ele não lança. Aí ele vai pra coletiva e diz o seguinte, eu não tô botando o Brenner porque ele jogou, deu uma chance pra ele lá contra o Figueirense, e ele não foi competitivo. Tá, mas e o Marcelo Cirino? Não, mas o Marcelo Cirino, ele é muito competitivo, então ele tem que ficar. Brigador, ele disse. Uma hora tu precisa de um, tu precisa de outro. Não tem coerência nessas coisas. Então, aí eu vou voltar a essa história. Se o Guto não conseguir decolar, porque essa classificação, como o Bagé disse há pouco, vai acontecer lá, difícil, eu já estou achando que tá difícil dela acontecer. Pelo menos com isso que o Internacional está mostrando até agora, tá difícil. E quero lembrar o seguinte, é muito feio o clube ser rebaixado da grandeza do Internacional. Mas é tão feio, ou mais feio ainda, você não conseguir subir
na temporada seguinte. Rogério, sabe por que vai ser sofrido? Você não conseguir subir de uma segunda divisão, olha, para mim chega a ser pior do que ser rebaixado. Sabe por que o Internacional está tendo essa dificuldade toda? Porque Diga, o clube é grande e o time é pequeno. O time do Internacional é muito pequeno. O time do Inter é muito... Mas quem é o time? O time do Internacional quem são os times melhores que o Inter na Série B? Bagé, Nelson, a gente fala sobre o time em instantes porque você não tem que ter convicção. E a convicção é passando na Sam Motors para comprar um Jeep. Venha para o Festival Seminovo Novo da Geely Sam Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Geely EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Troque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Geely Sam Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. Ipiranga 7090. Faça lá o seu test drive no Geely, né? Troco na troca, você vai conseguir a possibilidade de ter o seu carro novo. Assessoria de imprensa aqui. Quero ver. É o Robinho Botelho. Bagé é fera. Olha aí. É o pessoal que eu criei agora um clube de vantagens. E aí, cada vez que eles mandam um recado e o recado é lido, tem um bônus lá. Abraço, amigo. O Marcelo Santos, aqui ó, ABS, que não é freio ABS. Abraços, Bagé, Rogério e equipe. Baita programa. Obrigado, Marcelo Santos. Valeu, Marcelo. Diego Mendes, sou colorado, mas tenho... O Marcelo Santos, será que não é nosso colega que faz a Luana Soft? Pode ser, trabalhou muito tempo no tempo na rádio cidade. Pode ser. É que não, ele não. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo puxar a foto dele. É difícil porque tem um recado, ele não consegue abrir o nosso Facebook. Você pode participar e ouvir e nos acompanhar também no Facebook. O Diego Mendes, sou colorado, mas tenho que admitir que o Grêmio está jogando uma bola redonda. Apesar de acontecer na segunda, o jogo ontem foi de primeira. Abraço a todos da bancada. Imagina com que dor que o Diego Mendes Colorado não está dizendo isso. Né? Que o Grêmio, mesmo tendo jogado na segunda-feira, fez um jogo de primeira. Mas eu tenho Enquanto que o Internacional pode jogar qualquer dia da semana e faz um jogo de terceira. Eu tenho um amigo que diz, eu não seco mais o Grêmio. Ele disse, dá errado. Toda vez que eu seco o Grêmio joga bem, eu disse, mas o Grêmio está jogando bem em todos os jogos. Não, mas e outro amigo meu que disse o seguinte, gremista, né? Eu brinquei, vai secar o Internacional? Eu disse, não preciso, o Inter se seca sozinho. E aí, Nelson? Eu falei, Thiago Rocha. Diogo, parabéns pelo programa. Uma dúvida, eu trabalho mesmo no final de semana? Já está sendo isso aqui? O Thiago Rocha é nosso colega da Rádio Grenal, mas já está servindo para isso. Confirmando a escala. Redes sociais aqui, mete ele numa escalinha agora para ele estar se desenvolvendo aqui. Vou te fazer um convite, viu? Vai ter que estar conosco aqui no Virando o Jogo também, o Bagé. Tá, mas vai ter que mudar a escala dele. Mas aí dá um jeito, né? Ô Nelson, me diz uma coisa. O Internacional para hoje não tem o Edenilson, não tem sistema defensivo. Pois é, mais uma incoerência. O Guto disse que ia botar ele lateral, aí ele não está nem concentrado. Não tem lateral direito, não tem Edenilson, não tem zaga. Não, tá sendo preservado. Opção, nem usaram esse termo. Vamos lá. Qual é o melhor jogador do Internacional? Melhor jogador? O melhor é o D'Alessandro. Beleza. Ano passado qual era o melhor jogador? Danilo. O Danilo Fernandes. O William foi bem também. Mas o Danilo Fernandes. Onde é que quer chegar com isso? Eu quero chegar que o Internacional não melhorou, gente. Eu acho. Mas vem cá. Vamos começar de novo. Tu disse que tu estava vendo. Evoluído. Como? Tu disse que o Inter tinha evolução, né? Eu vi evolução no quesito que não está perdendo. Agora tu vê o Internacional jogando bem. Mas hoje tem o D'Alessandro, é que eu não entendi a comparação. O melhor esse ano é o D'Alessandro. O melhor esse ano é o D'Alessandro. No passado não tinha D'Alessandro. Quem era melhor no passado era o goleiro. Continua o goleiro. E aí? Não surgiu nenhum nome, não surgiu do juvenil nenhum jogador. Mas a evolução não teve. Claro que não. Eu só estou te contestando porque tu disseste aqui, a era Zago ainda, tu tinha visto evolução no determinado momento. E na chegada do Guto, tu disse que tinha visto evolução. Eu vi, eu não perdeu. E eu te contrariei nas duas oportunidades. Eu não vi evolução em nenhum momento. Tinha evolução. Não, depois do jogo contra o América, tu concordou que evoluiu, porque ano passado perdeu e agora empatou. Era a única que eu concordei. Continua tirando sarro, né, cara? Só que é o seguinte aqui, ó. O Internacional não perdeu ainda. Não é, Nelson. Não temos uma explicação. O Guto não perdeu. Não leva pro coração. O Guto não perdeu. Mas é suficiente. Essa é a estatística dele. Só por isso.
se ele não perder até o final do campeonato... Tá, mas Nelson... Não, mas isso não garante o Inter subindo. Tu acha que ontem até uma análise que foi feita... Garante o Inter talvez não cair. Talvez não cair. Até importante para quem está nos acompanhando, é uma estatística interessante. Eu sou adepto da estatística em alguns momentos. Não pode ser refém da estatística. Não pode ser refém, exatamente. Mas para subir, precisa de pelo menos 19 vitórias na Série B. 19 vitórias. 19. Quantas vitórias internacional teve até agora? Olha, teve contra o Londrina, contra o Náutico e contra o Figueirense, 3. Faltam 16. Estamos indo para a rodada 9 já. Quantos jogos ele tem em casa? Ainda? Ah, não. Mas... Vai ter que ganhar uma fora. Vai ter que pegar um bom esporte. Vai ter que pegar um bom esporte. Mas daí tu tem 29 jogos para ganhar 16. Tem 29 para ganhar 16. Praticamente é metade. Não é pouco, não. Tem chance. Não é pouco, não. Eu acho que o Inter vai subir, cara. O Inter tem que contratar. Vai ter que contratar zagueiro. Não, mas chega de contratar. Foi onde mais gastou, Nelson. Vai ter que contratar zagueiro. O Inter não, mas zagueiro não. Onde mais gastou dinheiro foi no sistema defensivo, o Inter nessa temporada. Gastou errado. Até fazer um elogio e também dar os créditos, né? Esse levantamento é o nosso colega Felipe Duarte, da Rádio Bandeirantes. Ele fez um levantamento muito interessante. O Inter, onde mais gastou, foi no sistema defensivo. No sistema defensivo você inclui laterais e tal, né? Eu estou falando só de zagueiros de área. O Internacional contratou um que eu vi jogando agora, o Neres, esse fim de semana. Pelo amor de Deus. Por isso foi todo mundo sabia. Né? Sim. Nós perguntamos isso, lembra, pro Roberto Melo? Mas contratou. Não, o Roberto Melo, segundo ele, sentado aqui onde está o Diogo, tá? Com aquela outra conformação da bancada. O que ele disse? O que disse o Roberto Melo? Que o problema era posicionamento. Não, era posicionamento. Era posicionamento. Não precisava contratar ninguém. Bom, depois disso, o Danilo Silva não tinha vindo ainda, né? Não tinha combinado disso. Não tinha estreado. Aí, então, vai ver que era a carta na manga do Roberto Melo, era o Danilo Silva, que era o grande jogador. Não pode ser. Mas vem cá, na outra passagem já não serviu. Pelo amor de Deus. Vai servir agora. Então tem essas coisas que não dá para entender o que passa na cabeça do dirigente. O jogador de futebol, cara, se ele é igual o sapato menor. Não serviu na primeira, não vai adiantar tu insistir, cara. Vai te criar calo. Né? O Danilo Silva era um jogador muito útil em 2010, porque ele atuava muito mais até como um lateral direito. Só que hoje ele teve lesão de cruzado, ele teve uma lesão violentíssima muscular que deixou ele muito tempo fora. Então tem uma série. Ele não consegue mais ter essa versatilidade de jogar também com velocidade pelo lado. Ele joga como um zagueiro ali e ele está totalmente perdido, ele tem que ser tirado para não ser fritado. Eu jogaria com o Klaus e com o Ortiz, enquanto não voltar o Cuesta. Hoje o Inter também não tem o Carlos, né, que está lesionado com uma torção do tornozelo direito. Só um pouquinho, e também não tem o Hernando. Essa dupla já jogou... Klaus e Ortiz jogou. Jogou agora. Jogou no final do jogo. Santa Cruz. Isso. Final do jogo. Segundo tempo. Porque é que o Danilo se machucou no aquecimento. E o Hernando no intervalo. Isso. É uma coisa um tanto, talvez não seja inusitada, né? Mas é difícil. Mas o Inter o jogador se machucar no aquecimento. O Edenilson aconteceu com ele no Campeonato Gaúcho. Se lesionou contra o Caxias, eu me lembro bem. Ele se lesionou naquele jogo contra o Caxias. Mas pro Inter contratar, viu? Eu acho que a dupla que não tinha jogado ainda, não sei nesse. O Internacional é obrigado a contratar dois zagueiros. Então deixa assim. Deixa jogando assim. Né? Para ver o que acontece. Mas para contratar vai precisar de dinheiro, viu, Nelson? E se você, servidor público e aposentado do INSS, está precisando de um dinheiro extra, faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Passa lá no Banrisul e faz o seu consignado. Você pega um dinheiro extra se você está precisando, servidor público e aposentado do INSS. Ô Nelson, se o Inter não vencer hoje o Paraná, vamos colocar um balde de água bem gelada nesse frio. Paraná não que vem desfalcado, o Guilherme Biteco machucou, né? E não tem o Alex Santana que voltou. Então tá fora do jogo. E é o Paraná que é coordenador técnico tcheco. Se não vencer hoje, Nelson, e aí? O Paraná é sempre uma complicação, né? Se não vencer, é histórico, né? Se não vencer hoje, acredito que alguma coisa pode ser mudada no futebol do Internacional. Tu acredita na queda de quem? Não acredito na queda. Quem vai cair? Não tem ninguém para derrubar, cara. Então fecha a porta do Beira-Rio, então. Vamos parar de campeonato.
Desistiu. Olha aqui, os recadinhos. Gente, o time tem que jogar, tem alguma coisa errada. Quem disse que ia cair alguém... O último que eu disse que ia cair, caiu foi o Zago. O que o Léo está fazendo aqui é tirar você do Beira-Rio hoje. Ele não quer você no Beira-Rio hoje. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que o Internacional ganha hoje. Leva bastante rolo. O Internacional é obrigado a vencer hoje. Cada jogo é uma decisão. O meu primo, o Ricardo Amaral, o Inter contrata muito mal, virou uma equipe de jogadores medianos, sem organização e sem vontade. Time pequeno. Tá? O Eduardo Lima e o Vinícius Lima. O Eduardo fala do Grêmio e valeu mesmo. E o Vinícius Lima, não sei se são parentes, irmãos, falem mais do Grêmio. Mas nós falamos toda a primeira parte do programa. 30 minutos. Foi do Grêmio. Né, que foi quem atuou ontem. E vamos falar mais, vamos falar amanhã, porque o Grêmio já joga na quinta-feira também contra aliás, o Curitiba, eu vou dizer, o Curitiba para mim é cavalo paraguaio. Hein? Tu achas, é? O Curitiba para mim é jogando com aquele ataque que tem... Agora vai ficar sem o Kleber, né? Ele vai ser suspenso. Sim, vai ficar sem o Kleber. Henrique Almeida? O Henrique Almeida. Tem o Rildo ainda. Tá? Então... O Rildo é bom jogador. Vai jogar o Alexandre, né? Vai jogar o Alexandre. É bom jogador, mas tem dois times, curiosamente, de verde que estão guardando lugar ali. Um é o Curitiba, o outro é a Chapecoense. É verdade. Não, pro G6 ali não é. É fazer gordura e estocar ponto agora, porque vai precisar lá na frente para disputar a parte de baixo. Eu não sei se vocês assistiram Curitiba e Bahia. Curitiba e Bahia. Sim, o 0x0. Mas foi de doer. Foi de doer. Curitiba e Bahia. Eu vou te dizer que... Eu gosto de fazer grenalização. Não, só um pouquinho, peraí. O Diogo tava assim, eu gosto de... Não, tu não tava rindo sincero. Não, tá faltando convicção. Nós estamos rindo convicção. Não gosto assim. O apresentador tem que ser assim, ele tem que ser maleável, tem que rir, eu acho que tá faltando convicção. Fala, daqui a pouco voltar. Eu gosto de grenalizar as coisas. Vocês acham que vai ter mais gente no Beira-Rio hoje do que na Arena quinta? Olha, bela pergunta. É uma boa pergunta. Não precisa, vou dizer uma coisa que ninguém falou aqui, ninguém sabe em casa. O momento do Grêmio é melhor. Então, naturalmente, eu imagino que vá mais gente na Arena. Mas aí tem o Corinthians no domingo. E meio de semana, com esse frio que está fazendo, é complicado. Os dois jogos, hoje, 9h30 e quinta-feira. E tem a possibilidade também do Grêmio poupar jogadores. Que pode ser o Miguel do Renato. Essa história de não poupar jogador contra o time. Eu acho que talvez nessa semana dê mais torcedor do Internacional do que do Grêmio. Por essas circunstâncias todas que a gente está falando aqui. No meio de semana, tal, o horário, sim, e o Grêmio pode poupar, enfim, mas é que ainda o torcedor colorado está no embalo de vamos lá, vamos apoiar. Se continuar nessa maré que está o Internacional, que é uma confusão, eu duvido que alguém no Internacional, do treinador ao presidente, consiga explicar uma lógica para tudo isso, que o Bagé já discorreu aqui no programa, de tudo isso que está sendo feito. Não só a partir da chegada do Guto Ferreira, mas desde o início dessa gestão. Sim. Eu não vejo lógica. Tá muito complicado. Mas das escolhas. A semana de treino que o Guto quer, ela está bem próxima, né? Depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, o Inter tem uma semana cheia para jogar contra o Boa Esporte e depois tem outra semana cheia para jogar contra o Criciúma. As duas semanas cheias que ele tanto pediu estão chegando. Então eu acho que vai ser aí. Se conseguir vencer, embalar, o torcedor colorado continua indo. Agora, se continuar essa nhaca que está... Tu quer ver esvaziar o Beira-Rio hoje? É só ele anunciar que vai poupar o D'Alessandro. Se não tiver o D'Alessandro no jogo, ninguém vai no Beira-Rio. Vai saber que vai ter um jogo horroroso. Tem que jogar. O D'Alessandro vai jogar, é a alma do time. O Internacional sem o D'Alessandro contra o Santa Cruz não criou uma jogada. Eu me pergunto por que o Inter trouxe o Alex Santana de volta. Falando sobre o Paraná, de maneira exclusiva. O pior é o seguinte, o Alex Santana chegou e ninguém perguntou nada para ele. Tá aí, a tua característica. Só isso. Ele disse, eu jogo melhor que o Maicon do Grêmio, por exemplo. Pô, é verdade. Menos, né? Calma. Mostra que joga, mas, já chega querendo fazer a UE. É o tipo de jogador que... Tomara que ele jogue tudo isso. Ontem a gente fez aqui no Virando o Jogo e ninguém acertou, né? O palpite do jogo contra o Grêmio. O Nelson botou 2x2, né? 2x1 pro Grêmio. Eu tinha colocado 1x1. E tava 2x1 pro Grêmio, eu tava me envolvendo. Eu acho que eu quase ia acertar, mas botei 3x1. Teve alguém que botou, acho que foi o Bava, então, que botou 2x2. Alguém botou 2x2. Eu apostei 3x1, o Bava nesse negócio de aposta tá indo bem, hein? Não, nós perguntamos, eu acho que foi. Nós perguntamos, quanto foi, Bava? 2x2. Se eu não me engano, foi o Bava. Tu não aposta mais com o Bavaresco, hein? Pra gente começar a colocar um ponto final, então, aqui no Virando o Jogo, vamos fazer uma aposta, então. Bagé, quanto Inter e Paraná hoje? Inter 1x0.
Nelson. Acho que um 2-0, sou confiante. 2-0? 2-0. Gol do D'Alessandro de falta hoje. Rogério Amaral. Puxa, Fecha com o Bagé. eu vou apostar mais num desejo, que eu quero que o Internacional acerte de uma vez aí, que mude o astral. Aí. 4-0 pro Internacional. Olha ali. Eu sou mais pessimista da Não, bancada eu tô hoje. falando sério, pode focar aqui, não. Se tu apostar no Paraná, tu não apresenta mais. Não, a minha aposta é Se tu empate. apostar no Paraná, tu não Tô apresenta falando mais. sério, talvez mais como desejo, mas quero que reverta tudo e faça 4-0 hoje o Internacional. A minha aposta é empate, viu? 1-1 hoje lá no estádio Beira-Rio. Não tô levando fé na equipe do Internacional. Bom, virando o jogo desta terça-feira, vai ficando por aqui. Você nos acompanha amanhã, no mesmo horário, a partir da 1h da tarde, canal 55 HF, 11 da NET, no tvuplay.tv.br. A gente volta amanhã. Forte abraço a todos. Tchau. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Chega mais com Cláudio Andrade. Atração de sucesso no YouTube agora ganha as telas da TVU. Exibido todas as sextas-feiras às 21 horas. À frente do programa Chega Mais, o jornalista e publicitário Cláudio Andrade apresenta de forma descontraída em meia hora entrevista com personalidades variadas, direto dos mais importantes restaurantes e pubs gaúchos, juntamente com matérias especiais, principalmente que envolvam esportes radicais, onde o próprio apresentador participa. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Programa Guaraci Andrade, o mais destacado programa de colunismo social da TV Gaúcha, destinado aos públicos classes A e B.